Imagine assistir a um filme, feito há 99 anos atrás, e perceber que ele previu o futuro. Uma cidade gigantesca, dominada por máquinas. Robôs humanoides manipulando pessoas. Uma sociedade dividida, entre ricos vivendo no luxo, e trabalhadores presos no subsolo. Parece roteiro de um filme moderno de ficção científica, mas tudo isso já existia em Metrópolis, de 1927, um clássico que muitos consideram o filme que mudou a história do cinema para sempre. Neste vídeo do Cine Explorador, você vai descobrir as curiosidades sobre Metrópolis que quase ninguém conhece, o verdadeiro significado do filme, os efeitos especiais que revolucionaram Hollywood, e como essa obra influenciou Star Wars, Blade Runner, e praticamente toda a ficção científica moderna. Prepare-se para entender por que Metrópolis é considerado o primeiro grande épico da ficção científica. Mas antes, conta aí, de onde você está assistindo ao nosso vídeo? Lançado em 1927, Metrópolis, de Fritz Lang, é um dos maiores marcos da história do cinema. Esse filme mudo-alemão nasceu dentro de um movimento chamado expressionismo alemão, famoso por suas imagens estilizadas, cenários gigantes e atmosfera dramática. A trama acontece em uma imensa cidade futurista, Metrópolis, onde a sociedade é dividida em dois mundos. No topo da cidade vivem os ricos, cercados por luxo, jardins e tecnologia. No subsolo, trabalham milhares de operários, que mantêm as máquinas funcionando. Essa divisão social é o centro da crítica de Metrópolis, uma poderosa reflexão sobre luta de classes e desigualdade. Essa visão transformou o filme em uma verdadeira distopia no cinema, décadas antes do gênero se popularizar. Entre todos os elementos do filme, um se tornou absolutamente icônico: o robô de Metrópolis. Criado pelo cientista Hot One, esse androide assume a aparência da personagem Maria, gerando uma versão manipuladora. O design do robô de Metrópolis foi tão revolucionário que até hoje influencia a cultura pop. Décadas depois, esse visual inspiraria diretamente o famoso droide C-3PO da saga Star Wars. Essa criação ajudou a transformar Metrópolis em um clássico da ficção científica, estabelecendo o arquétipo de robôs humanoides no cinema. Pouca gente sabe, mas a produção do filme Metrópolis foi gigantesca. Para criar a impressionante cidade do futuro, a equipe construiu cenários enormes e miniaturas bastante detalhadas. Os cenários de Metrópolis eram tão complexos que muitas cenas misturavam atores reais com maquetes, usando um truque chamado processo Schufter. Esse método revolucionário permitia integrar pessoas com cidades gigantes em miniatura. Foi assim que surgiram os pioneiros e impressionantes efeitos visuais que tornaram o filme lendário. Na época, esses efeitos especiais eram considerados praticamente impossíveis. O resultado foi um espetáculo visual que ainda hoje impressiona. Os bastidores de Metrópolis são quase tão dramáticos quanto o próprio filme. As filmagens duraram mais de 300 dias, quase um ano. Mais de 37 mil figurantes participaram da produção. Algumas cenas exigiram condições extremas. Na famosa sequência da inundação, dezenas de crianças e figurantes passaram horas em água gelada. Essas histórias fazem parte das inúmeras curiosidades sobre Metrópolis, que mostram o tamanho da ambição do projeto. Não é exagero dizer que esse filme teve uma produção gigantesca, redefinindo o conceito de cinema épico. Muito além da estética futurista, o filme traz temas profundos. A verdadeira mensagem do filme gira em torno de um conflito entre três forças: a cabeça, representando os líderes, as mãos, representando os trabalhadores, e o coração, que deve unir os dois.
Essa ideia resume os temas do filme e aparece na famosa frase final: o mediador entre a cabeça e as mãos deve ser o coração. Esse conceito transformou o filme em um marco da interpretação social no cinema. Por isso, até hoje, existem inúmeras discussões sobre a interpretação do final. A influência de Metrópolis no cinema é gigantesca. Praticamente todos os grandes filmes futuristas carregam algum traço dessa obra. Entre os exemplos mais famosos estão Blade Runner, de 1982, e a saga Star Wars. Os arranha-céus gigantes, as cidades industriais e os robôs humanoides nasceram ali. Por isso, muitos críticos afirmam que Metrópolis definiu o visual da ficção científica moderna. Curiosamente, apesar de todo o impacto, o filme teve um início complicado. Quando foi lançado, Metrópolis fracassou financeiramente. O estúdio acabou cortando partes do filme para torná-lo mais comercial. Durante décadas, muitos acreditaram que a versão original estava perdida. Mas em 2008, aconteceu algo incrível. Uma cópia quase completa foi encontrada na Argentina, permitindo uma restauração de Metrópolis em 2010. Esse trabalho ajudou a preservar o legado do filme. Com o tempo, o filme finalmente recebeu o reconhecimento merecido. Hoje, ele é considerado um dos maiores marcos da história do cinema mundial. Tanto que Metrópolis se tornou o primeiro filme registrado no programa Memória do Mundo, da Unesco. Isso reforça seu status como um verdadeiro patrimônio da humanidade. Mesmo depois de quase um século, Metrópolis continua parecendo um filme do futuro. Seu impacto visual, suas ideias sobre tecnologia e sua poderosa crítica social fazem dele muito mais que um clássico. Ele é uma obra que ainda conversa com o mundo moderno. E talvez a pergunta mais fascinante seja esta: se um filme de 1927 conseguiu prever tanto do nosso presente, o que mais ele ainda pode nos ensinar sobre o futuro? O que você acha sobre Metrópolis ser considerado um marco da ficção científica? Você já conhecia este filme, ou descobriu aqui no nosso canal? Conta aqui nos comentários. De onde você está assistindo? Queremos saber onde o nosso conteúdo tem chegado. E se você gosta de explorar clássicos do cinema, segredos de histórias e curiosidades sobre grandes obras, se inscreva no Cine Explorador. Nos vemos na próxima exploração. Valeu!